Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vou colocar aqui o fone. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre os mitos do parto normal, tá? A roda de hoje vai ser sobre... a live de hoje vai ser desmistificando o parto normal. Não é só para gestante. Qualquer pessoa que quer informação, que quer saber mais sobre o assunto, pode participar. Mas quem conhecer alguma gestante, estiver vivenciando esse processo de escolher a via de parto, é bom vocês compartilharem, convidarem elas para participarem daqui. Mas quem quiser informação também sobre o assunto, tirar dúvida, a gente tá aqui para isso. Desmistificando o parto normal. Deixa eu ver se eu consigo. Só eu não sei fixar o comentário. Alguém sabe fixar o tema da live para eu poder colocar aqui? Sou muito matuta, eu acho. Misericórdia. Oi, Érica! Gente, alguém sabe como é que fixa o tema da live? Não sei fazer isso. Não. Só apanhando. Vamos esperar o Dr. Tiago. O Dr. Tiago é o convidado de hoje. E aí hoje a gente vai desmistificar o parto normal, vai ser esse tema. Então a gente vai falar vários mitos aqui que várias pessoas já enviaram pra gente. E a gente vai responder alguns desses mitos. Alguns dos mitos que a gente vai responder hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre a trombofilia e o parto normal. Se a mulher é muito magra, ou se é muito gorda, se o bebê é pequeno, ou se o bebê tá com restrição de crescimento. Se tá com a bolsa rota, a bolsa rompeu e ela não entrou em trabalho de parto, tá com muito líquido amniótico ou com pouco líquido, se a mulher tá com hipertensão gestacional ou diabetes gestacional, se teve alguma cirurgia prévia de coluna, se tá com hemorroida, ou se teve cesárea anterior, se teve uma cesárea anterior, 2 cesáreas, 3 cesáreas. Algumas das coisas que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. E outras dúvidas também vão surgindo. Vou anotando aqui, cada vez que vocês forem me enviando, eu vou anotando pra gente ir respondendo tudo com o Dr. Tiago. Certo? Ele já entrou aqui, não foi? Eita, acho que eu aprendi. Deixa eu ver se é assim. Consegui. Tiago, tu vai solicitar, tu tá aqui. Ele vai me deixar falando sozinho, eu acho. Ele é assim. Como é que a gente vê se ele tá aqui? Ele deu um tchauzinho aqui, não deu? Tentando. Ah, tá. Ele tá tentando. Conexão ruim. Vamos ver. Eu solicito pra ele. Como é que eu acho ele aqui no meio? Deixa eu tentar. Ele não aparece aqui pra mim como transmissão ao vivo. Esperar só um pouquinho, tá, gente? Pra Tiago conseguir entrar, pra gente conseguir iniciar a live. Mas aí vamos lá, parto gemelar. Vou colocar também, certo? Parto pélvico e parto gemelar aqui no final, pra gente ir respondendo. Só recapitulando, hoje o tema da live vai ser desmistificando o parto normal. E nessa live a gente vai responder alguns mitos que são bem comuns, que as pessoas sempre perguntam. E várias vezes mais a gente vê que as pessoas estão indo pra cesárea por conta de motivos como esses que a gente vai responder aqui.
Então, motivos como o bebê tá laçado, a mulher tem trombofilia, a mulher é muito magra, ela é muito pequenininha, muito fininha, o bebê é muito pequeno, tá com algum tipo de restrição de crescimento, o bebê é muito grande, tá com pouco líquido amniótico ou tá com muito líquido amniótico, a bolsa dessa mulher rompeu e aí não entrou em trabalho de parto espontâneo, como é que ela vai fazer? Se teve cesárea anterior, 1, 2, 3 cesáreas prévias, se tá com a presença de mecônio, se por algum acaso ela tá com diabetes gestacional ou hipertensão gestacional, como é que a gente vai progredir? Cirurgia prévia de coluna, se ela tem hemorroida, se ela teve algum histórico prévio. E aí eu vou falar sobre a placenta. Vou escrever já todas as dúvidas de vocês. Placenta prévia, gestação gemelar, parto pélvico, bebê pélvico, gestação gemelar, ou trigêmeos também, né? Vamos responder. Então, em relação a como identificar se você está em trabalho de parto, a gente vai ter uma live semana que vem. Na verdade, eu creio que não está no cronograma da semana que vem, mas a gente vai ter uma live nos próximos 15 dias falando sobre as fases do trabalho de parto. A gente teve recentemente com a fisioterapeuta Monaísa e Luísa, e elas falaram sobre as fases do trabalho de parto, mas a gente vai ter outra daqui a 15 dias, falando também novamente sobre as fases do trabalho de parto, para você saber quando você está em trabalho de parto, quando é que você entrou em trabalho de parto. Deixa eu só esperar a Tiago entrar pra gente começar, tá certo, gente? Espera só um pouquinho aí. Parto induzido é mais doloroso. Na verdade, não. O parto induzido, a mulher não vai sentir mais dor por conta da indução, mas às vezes as contrações elas demoram um tempinho a mais para ritmar. Ela tá aprendendo ainda a contrair, a ritmar essas contrações. Então, às vezes é um pouquinho mais difícil processar o início de um trabalho de parto. É diferente de um parto espontâneo, que a gente vê que você vai sentindo as contrações progressivamente, que as contrações vão vindo de uma forma que você consegue tolerar melhor. Mas o induzido não necessariamente dói mais. Escuta o áudio e não aparece a imagem. Pra você está aparecendo a imagem, gente? Mãe sedentária tem mais dificuldade com o parto normal? Então, às vezes ela pode ter uma dificuldade de resistência. O processo de trabalho de parto, ele realmente requer da mulher que ela tenha uma resistência boa, mas o próprio trabalho de parto vai condicionando a mulher. Então, não é porque você é sedentária que você não vai conseguir ter parto normal. Porém, se você tiver uma atividade voltada para isso, um treino prévio, conhecer como é que vai se dar esse trabalho de parto, provavelmente vai facilitar esse trabalho de parto. Mas não necessariamente você não pode parir porque você é sedentária, certo? Tá aparecendo normal, fera. Acho que tu tem que entrar e sair de novo, então. Vice, doutor Tiago? Entre e sai novamente pra gente ver se a gente consegue progredir. O áudio tá normal e o vídeo tá normal pra vocês também, não é isso? Dani, tô grávida. Parabéns, Gabi. Vamos começar. A gente tá tendo agora, gente, um projeto que se chama Gestante em Casa. E nesse projeto a gente tem as aulas de gestante com o método de Gasquet. O método de Gasquet é um método que foi criado para grávida. Ele foi criado 100% para gestante. Gasquet, que é a médica que criou, Bernadette de Gasquet, ela era professora de yoga. E aí depois ela ficou grávida e ela começou a praticar os exercícios de yoga nela. E começou a tentar ir moldando alguns exercícios da yoga, adaptando para ela fazer para esse benefício da gestação. E aí depois ela pariu, ela é francesa, lá o parto é vaginal, é normal, então ela pariu e depois ela teve pós-parto e ela foi adaptando os exercícios durante a gestação, durante o parto e durante o pós-parto. E aí ela teve 3 gestações, e nessas 3 gestações ela foi adaptando os exercícios da yoga para as gestações e os partos e os pós-partos dela. E aí depois
quando ela estava terminando de parir esse terceiro bebê, estava tendo o terceiro filho, ela resolveu fundamentar o método dela e aí ela foi estudar medicina, ela fez a faculdade, ela estudou toda a fisiologia, todas as alterações que acontecem no corpo da mulher durante a gestação, todos os sistemas que vão mudar, toda a biomecânica que vai acontecer aqui, os músculos, os ligamentos, tudo que altera. E aí ela criou o método de Gasquet, fundamentado nessa parte sistêmica que altera durante a gestação, e ela adaptou os exercícios da yoga, foi criando novos exercícios, escreveu mais de 8 livros e criou o método dela que é 100% para grávida. E a gente tem essas aulas de Gasquet, que é realmente para gestante, não é nada que a gente precise adaptar para a grávida conseguir fazer, diferente de um Pilates, diferente de outros métodos como funcional, academia, a hidroginástica, todos esses métodos a gente adapta para a grávida fazer. O Gasquet não, o Gasquet já é um método para a grávida. E aí a gente tá tendo essas aulas. Tiago vai entrar agora. E a gente tá supervisionadas. Então você se matricula numa turma, marca o horário que você vai fazer e a professora entra com você nesse horário para poder fazer a aula supervisionada. Conseguiu! Boa noite! E foi uma novela para conseguir, viu? Nunca aconteceu isso. Eu desliguei o 3G, desliguei o Wi-Fi para ver se ficava no 4G melhor, não funcionou. Aí depois desliguei o 4G, o Wi-Fi, desliguei tudo, liguei de novo, não funcionou. Aí eu fiz o que a gente sempre faz, que é desligar o celular e religar e funcionou. Também não quer que adianta ter um Enfim, celular super potente que não... Entendeu? que a internet não presta, aí não adianta, né? E Mas aí, pior que você minha está internet é bem? boa, não sei o que foi não. Graças a Deus, estou muito bem. Recebi meu exame hoje, né? Confirmou que foi Covid mesmo. Foi não, Tu tá tá com sendo, né? Covid mesmo? Então, eu comecei a ter sintomas quarta passada. Eu comecei a ter tosse, a garganta arranhando, aí fiquei meio calafrio à noite. Aí na quinta-feira comecei com febre e tal, aí senti tudo. Todos os sintomas eu tive. Mas graças a Deus tá melhor já, né? Então, aí tive a forma leve, né? Então, agora eu tô bem. Mas a Andrea também adoeceu de sábado pra cá, mas ela tá bem melhor já hoje, mas ainda tá molinha. Entendi. E meu Você tá medo são com as meninas também, né? Laura e Maitê também, que estão em casa com a gente e a gente tá sem ninguém, tem que cuidar delas. não, mas espero que passe logo e que se elas pegarem seja de uma forma bem, 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 bem leve. Só pra É, já vai seguir ser, pra... se Deus quiser, Pois bem, né? Vera, vamos lá. Temos uma lista de questões hoje pra gente responder. Eu já tava explicando que o tema da roda era desmistificando o parto normal. Uhum. E aí, alguns mitos comuns que a gente recebe, que a gente tira essa dúvida quando os pacientes chegam até nós, eu vou te dizendo os temas e tu vai tentando responder, tá certo? Tá bom, deixa eu só tentar organizar aqui meu suporte, que ele deu tilt aqui rapidinho, mas vai Tu falando. apareceu hoje na TV, não foi? Foi, teve uma matéria do NTV sobre parto em épocas de Covid, né? Zezé viu e ficou falando. Eu vi doutor Tiago hoje. Eu fiz se foi. Foi assim que Vou ver saiu o link e depois eu vou compartilhar aí com o sua pessoal. matéria. Ó, vamos lá. Primeira dúvida, uma dúvida bem simples. Bebê laçado. Então, a circular de cordão é um dos maiores mitos que tem, que é dizer que isso é indicação de cesárea. Não é. Inclusive, no interior, os bebês recebem o nome de José, de Maria, por conta do cordão, né? Da circular de cordão. A cultura é essa, de quando nascer com circular ter que colocar de Maria ou de José, de João. Então, não é indicação de cesárea. Inclusive, muitas pacientes ficam com medo e dizem assim, meu bebê, na hora do parto, esse não vai enlaçar e vai deixar ele sem respirar. Não, porque o bebê não respira pelo ar, né? Ele respira pelo cordão umbilical. Chega oxigênio para ele pelo cordão. Então, não tem motivo de ser uma cesárea porque está com a circular cervical. Certo. Deixa eu só exemplificar, porque eu gosto muito do meu boneco para mostrar. O bebê tá laçado é assim. O cordão tá enrolado no pescoço dele. E aí, quando ele vai passar pela pelve, ele tá nascendo e aí tá com a circular aqui no pescoço. Tem que aí, muitas Isso. vezes, assim que tá nascendo, o médico já palpa e aí já desfaz essa Pode, circular pode antes puxar e do bebê desfazer. nascer. Ou às vezes sai Isso. pelo corpinho, né? Quando ele tá Ou nascendo. pode desfazer pelo corpo. Quando ele estiver nascendo, você levanta para por trás do ombro e tira pelo corpo também, sem ser puxando pela cabeça. E aí é normal, já vim nascer com 2, com 3 voltas de cordão e é normal, não tem problema não. Certo. Vamos lá, próxima. Trombofilia. Então, As meninas estão falando tromofilia, de trombofilia.
Trombofilia é uma doença em que a mulher ela tem uma predisposição à formação de trombo. E esses trombos podem acontecer em qualquer lugar do corpo, na perna, na cabeça, inclusive na placenta. E pode mexer um pouco com essa função da placenta e levar ao bebê a ter uma restrição de crescimento. Mas isso para aquelas gestações que não são diagnosticadas e que não tomam a medicação. E aí muitos médicos dizem que a indicação de uma cesárea é por conta da medicação que faz quem tem trombofilia, que é uma injeção de anticoagulante. E aí as pessoas acham que tem que ser cesárea por conta dessa medicação. Quando, na verdade, você só deve evitar... Rapidinho, coisas de casa. Tá bom, só um minuto, calma. Deixa eu só ver aqui, 3 segundos. Tá. Tá ligado aqui, papai? Tem que estar ligado aqui, né? Pra poder ela funcionar. Tome. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão mandando aqui, que a gente vai também respondendo depois, tá certo? Hipertensão gestacional e bolsa rota, a gente já tá na filinha. Estão mandando aqui. Calma, papai. Essa é impaciente, viu? Vou falar sobre a indução do trabalho de parto também, tá? Vou colocar aqui na filinha. Como funciona. Então, a gente finaliza com a indução do trabalho de parto. Vamos lá, a gente tá em trombofilia, pera. Então, quem tem trombofilia e está usando aquela medicação, alguns médicos dizem que tem que ser uma cesárea por conta dessa medicação. Quando, na verdade, o que se deve evitar é anestesia de neuroeixo, anestesia na coluna, em quem tomou a medicação em menos de 12 horas. Que isso é muito difícil acontecer. Em 6 anos de consultório, eu acho que eu só tive uma paciente que a gente queria fazer uma anestesia e fazia menos tempo da tomada da medicação. E mesmo assim a gente conseguiu esperar e fez depois. Então, é para se tentar evitar o uso dessa medicação para quem vai entrar em trabalho de parto. Só que, Tiago, eu não sei quando é que eu vou entrar em trabalho de parto. Mas o parto não é assim de uma hora para outra, né? A paciente, ela tem sintomas, tem pródromos, depois tem a fase latente, para poder entrar em fase ativa. E normalmente esse processo demora. Então, dá tempo dela saber se vai tomar ou não a injeção naquele dia, de acordo com os sintomas que ela tiver. Então, trombofilia não é indicação de cesárea, pelo contrário. A trombofilia é uma doença em que predispõe à formação de trombo e a cesárea também, porque a paciente vai ficar mais acamada. Então, se tem que se evitar o parto cirúrgico. Idealmente é um parto vaginal. Era melhor o parto normal. Um parto vaginal, usar a medicação. A gente dá a dica normalmente de usar a medicação de manhã, porque a maioria dos trabalhos de parto começa no meio da madrugada para de manhã cedo. Então, quando você toma a medicação de manhã, você já sabe se está ali um sintoma ou se está entrando em trabalho de parto ou não, né? Mas pode ser qualquer horário. Certo. Aí vamos lá. Quando a mulher ela é muito magra, ela é estreita, ou o oposto, ela é muito gorda, ela é obesa. Não tem isso, nem muito magra, nem muito gorda. O que define é o trabalho de parto, é o que a gente chama de prova de trabalho de parto. A gente só vai saber durante a evolução daquele parto. Então não tem como dizer porque é gorda demais ou porque é magra demais, tem que ser uma cesárea, não. Tem gente falando que toma o Clexane de 12 em 12 horas. Também não tem problema, não. Como teve trombose, tem que tomar de 12 em 12 mesmo. Isso, continua tomando de 12 em 12. E quando a mulher tem sobrepeso, ela é obesa, existe alguma cautela, alguma contraindicação? Sobrepeso quando não, para obesidade mesmo. Não, também não. Pelo contrário, as obesas, o risco cirúrgico delas é maior. Então, o indicado é um parto vaginal. Tá. Quando o bebê está com restrição de crescimento, o bebê está muito pequenininho. Então, aí vai depender das condições do bebê e daquela gravidez. Precisa fazer um ultrassom com Doppler, uma cardiotocografia, fazer uns exames para ver a vitalidade fetal. E se não tudo bem, pode ser parto vaginal. Não tem que ser cesárea, não. Cala a boca, Max. Tá difícil aí, viu? Hoje tá pau, viu? Por isso que é melhor lá no consultório. Mesmo lanche jantando, tá melhor do que aqui. O bebê grande, o bebê muito gordo, com mais de 4 quilos. Indicação de cesárea são bebês acima de 5 quilos em mulheres normais ou 4,5 kg em pacientes que têm diabetes. Na prática, o que a gente vê é que quando passa de 4 quilos, a maioria dos médicos indicam a cesárea. E não é indicação de cesárea acima de 4 quilos. Agora, isso é uma coisa que você tem que discutir com o seu médico. Não adianta você querer tentar um parto normal e ele também está inseguro, né? Mas indicação formal é acima de 5 quilos sem diabetes e 4,5 kg com diabetes. Tá certo.
Quando a mulher está com muito líquido amniótico ou com pouco líquido amniótico? Então, o líquido amniótico é o xixi do bebê. Então, o sangue que chega para ele pelo cordão umbilical, que vem da placenta, ele filtra esse sangue e faz o líquido amniótico, o xixi, que é o líquido amniótico. Se esse líquido está diminuído, está mostrando para a gente que talvez esteja chegando pouco sangue no rim dele, pouco sangue da placenta para ele. Ou seja, pode ser que essa placenta esteja insuficiente e ela não esteja perfundindo bem esse bebê. Então, é um indicativo de que pode haver algum sofrimento fetal. Então, tem que haver uma vigilância maior, uma avaliação dessa vitalidade fetal por meio do ultrassom com Doppler, da cardiotocografia, e aí sim tomar essa decisão. Agora é uma decisão do médico com a paciente, mas dizer que formalmente é indicação de cesárea quando o líquido está baixo, não, nem sempre. Depende do valor, depende das condições do bebê. É uma indicação relativa. Certo. E quando o líquido está alto? Quando o líquido está alto, a principal causa é o que a gente chama de idiopático, é quando a gente não sabe o porquê. E a principal causa conhecida é diabetes. E aí você tem que ver se o bebê está grande, se a barriga do bebê está grande, porque aí pode sugerir que realmente tem uma diabetes gestacional descompensada, em que o bebê esteja muito grande e tenha muito líquido. Mas a maioria dos casos de muito líquido são idiopáticos e normalmente não é indicação de cesárea também não. Entendi. Vamos aproveitar e falar logo da diabetes gestacional? Diabetes não é indicação de cesárea, nem diabetes prévio às gravidez, nem diabetes gestacional, mas precisa de um acompanhamento pré-natal bem rigoroso, para que seja feita uma dieta de qualidade, atividade física, que as furadinhas no dedo para ver quanto é que está a glicemia, mostra que está tudo controladinho, tudo direitinho, para poder se tentar um parto vaginal. O que é que muda? É a época do parto. Quem tem diabetes gestacional, a gente não deve esperar para além de 40 semanas. O ponto de corte sai de 42 para 40 semanas. Ih, acho que cortou. Pra... Cortou. Acho que deu Desculpa, uma porque tocou parada, aqui meu Vici. celular. Ah, foi? Foi, deixa eu voltar então. Então, o que muda é o ponto de corte, que antes eram 42 semanas e aí passa a ser 40. E em algumas gestações em que precisa usar insulina ou medicação, aí esse ponto de corte cai também para 38, 37, 38 semanas, dependendo do médico e do lugar. Certo. Ok. Aí vamos lá. Depois da diabetes, a gente tem a questão de bolsa rota. Minha bolsa rompeu e não tô tendo contração. Eu posso ter parto normal ou vou precisar ter uma cesárea? Então, bolsa rota, isso é o que a gente chama de amniorrex. É, a, a bolsa, normalmente, ela foi feita para romper no fim do trabalho de parto, às vezes até não romper, o bebê nascer empelicado. Só que em algumas situações, essa bolsa ela rompe antes do trabalho de parto. Ou porque estava bem sobredistendida, porque estava com muito líquido, ou porque o bebê era muito grande, ou por alguma infecção bacteriana que deixou a membrana mais frágil, enfim. Ela rompe antes da mulher entrar em trabalho de parto. Quando isso acontece, 70% das mulheres vão entrar em trabalho de parto nas primeiras 24 horas. Então, se o líquido está clarinho, se o bebê está mexendo bem, está tudo bem, a gente normalmente espera 18 a 24 horas para poder internar e começar uma indução de parto. Não é motivo de se fazer uma cesárea de cara. A não ser que esse líquido esteja meconial e ela esteja num trabalho de parto bem inicial. A próxima dúvida é exatamente sobre o mecônio. Quando rompe o líquido e tem um mecônio, a presença dele é um indicativo de cesárea? Então, depende. Primeiro, depende da quantidade, do tipo de mecônio. Tem um mecônio que a gente chama de tinto, que é como se fosse um refresco, um líquido que está meio meladinho, tinto. Ele está amarelinho. Esse mecônio pode ser um mecônio de maturidade. Isso é bem comum em gestações com mais de 41 semanas. E existe um mecônio que a gente chama de papa de ervilha, que é um mecônio grosso, que realmente parece um verde musgo, um mecônio mais grosso. Esse mecônio, ele é sinal de que foi eliminado recentemente. E normalmente isso acontece por liberação de esfíncter. O bebê, quando está submetido a alguma condição adversa, alguma hipóxia, alguma coisa, ele libera o esfíncter e libera esse mecônio no líquido, e é um mecônio mais grosso. E aí, quando tem esse mecônio, a gente só deixa parir normal se estiver realmente perto do parto, se estiver com 9, 10 centímetros ali pertinho de parir. Se estiver no comecinho do trabalho de parto, aí não. Aí normalmente a gente indica uma cesárea porque ainda teria um trabalho de parto todo para aquele bebê se submeter e seria mais risco para ele. Certo. Cesariana anterior. Tem uma cesárea prévia. Uma cesárea prévia.
Cesárea interior não é indicação de cesárea. Muita gente diz que o útero vai romper, mas a chance disso acontecer é de 0,7%, é muito pequena. Inclusive, se tiver duas cesáreas, a sua chance sobe para 1,3%, que ainda é pequena, e também não é uma indicação de cesárea, não. Pode ser parto vaginal. Certo. E duas? Duas cesáreas, não foi isso que eu falei, 1,3%? Três. Três cesáreas, teoricamente, a chance aumenta do útero romper, mas também ainda não é indicação. Mas na prática, a maioria das pacientes optam por uma cesárea. Eu tive uma paciente que teve 3 cesáreas prévias e o quarto bebê dela foi parto normal. E tá grávida Pode de ser, novo. não tem. Ótimo. Ótimo. 5 bebês. Isso era raro hoje em dia, né? Aí É o que eu vamos lá. queria, mas a Andrea não topa, Quem sabe depois ela muda de ideia. né? Hipertensão gestacional. Muita gente mandou aqui também, mas a gente já tinha anotado previamente. Não, hipertensão também não é indicação de cesárea, pelo contrário, as pacientes que têm Ela tá alguma aí, doença oi, hiper... Deza. É Deza. Você mesma, Deza, que eu estou falando. 3 cesáreas prévias, um parto normal, depois tá grávida de novo. Vamos embora. Vem Quinquinho, também quero. Convence a Andrea. Então, hipertensão também não é indicação de cesárea. É, Algumas pacientes que têm doença hipertensiva, inclusive, podem evoluir para uma complicação que tem problemas de coagulação, então a cirurgia seria mais arriscada. Então, o ideal é um parto vaginal em quem tem hipertensão, mas segue a lógica da cesárea. Você não pode esperar até 41, quase 42 semanas. Você tem que interromper a gravidez antes, e esse antes é no termo. Normalmente, a partir de 37 semanas, isso é uma coisa que vai ser decidida com o seu médico. Existe alguma situação em que a hipertensão pode ser indicação de cesárea, que é quando a paciente está com a pressão descontrolada, fazendo o que a gente chama de pico, que é quando tem uma pressão sistólica maior do que 16 ou uma diastólica maior do que 11. Se ela fica fazendo esses picos, uma pressão 16 por 11 maior do que isso, a gente indica normalmente a cesárea, porque tem um risco dela ter um AVC, de ter um descolamento de placenta, e isso a gente não quer. Então, nesses casos, é indicação de cesárea por pico hipertensivo e não por hipertensão. A hipertensão por si só não quer dizer que tem que ser cesárea, não. Deve ser, na verdade, um parto normal por conta dessa história que eu falei, de que pode haver um problema de coagulação. Certo. Pré-eclâmpsia. Barra eclâmpsia. Pré-eclâmpsia faz parte das síndromes hipertensivas. A hipertensão gestacional, a pré-eclâmpsia, a hipertensão crônica, tudo se comporta da mesma maneira. Tá. E a eclâmpsia? Então, a eclâmpsia vai depender de como a paciente está. Se ela estiver perto do parto e for mais rápido o parto vaginal, pode ser um parto vaginal. A eclâmpsia é quando a paciente tem convulsão, né? É uma complicação de uma síndrome hipertensiva. Então, se ela estiver perto de parir, pode ser um parto vaginal, mas se ela estiver longe do parto, provavelmente vai ser uma cesárea. Isso é uma coisa que o médico que define também. Ok. Aí vamos lá. Existe uma dúvida que está bem alta. Diante do cenário do Covid, se o Covid seria uma indicação de cesariana. Não, também não. A via de parto continua sendo obstétrica, com a orientação de uma vigilância maior do bebê, quem sabe até fazendo a cardiotocografia intraparto, que é aquela monitorização contínua do bebê. Mas boa parte das pacientes que estão internadas com Covid, essa antecipação do parto às vezes se dá por uma condição clínica da mãe, por ela estar grave e precisar dessa interrupção da gravidez. Então, nesses casos, a gente indica uma cesariana, porque daqui que você vai fazer uma indução de parto e o próprio esforço do trabalho de parto seria uma demanda de energia muito grande para a mulher. Então, nessas pacientes, a indicação de cesárea. Mas naquela As pacientes paciente que é... contaminadas com Covid que estão precisando antecipar o parto. Isso, exato. Que está com insuficiência respiratória grave, que está em UTI, que está precisando de suporte. Não dá para você induzir um parto e prestar atenção para uma paciente dessa. Então, nesses casos, é indicação de cesárea. Mas se ela tiver assintomática ou sintomas leves, pode ser parto vaginal. Certo. E ela não tendo nenhum tipo de sintoma, não tendo Covid, mas diante do cenário atual também não é o cenário Também que não vai é, fazer pelo ela precisar de contrário. uma cesariana. Pelo contrário, a cesárea vai fazer a mulher passar mais tempo no hospital. É o que a gente quer que ela passe menos tempo, né? E estava tendo também, a puérpera tinha entrado em grupo de risco e estavam correlacionando também que Então, até falei isso. cesárea. Até falei isso na matéria da NETV hoje, que a gestante, ela não é um grupo de risco porque ela tem mais chance de morrer ou mais chance de ter uma doença grave. A gente colocou a gestante como grupo de risco para que ela pudesse trabalhar remoto, em casa, se afastar, porque a gente sabe que a imunidade cai um pouco na gravidez.
Mas, estatisticamente, em números, até agora, todos os trabalhos que teve, não mostrou que a gestante tem mais chance de morrer ou de ter uma doença grave. Mas por essa particularidade, essa peculiaridade da gravidez, ela tem uma imunidade um pouco mais baixa, a gente classificou ela como grupo de risco para ela ficar mais resguardada até que a gente tenha mais respaldo científico para mostrar que realmente não tem. Mas do ponto de vista emocional, isso traz um conforto muito grande para ela. Ela dizer, não, eu sou o grupo de risco, vou ficar em casa, não vou ter que sair para trabalhar, vou trabalhar remotamente. Então é uma forma de dar segurança para ela, né? Porque quer não, o momento da gravidez é um momento de muita fragilidade emocional. E ter esse conforto para elas de não precisar trabalhar, não precisar estar indo para a rua, é importante. Entendi. Ótimo, Clara. Cirurgia prévia de coluna, uma artrodese. Também não. Pode ser que tenha dificuldade para anestesia. Então, era importante uma paciente dessa fazer uma consulta durante o pré-natal com o anestesista, para ele examinar a coluna dela, avaliar onde é que ela, se ela precisar de uma intervenção cirúrgica, onde é que vai ser a anestesia. Aí valeria a pena ter uma consulta com o anestesista durante o pré-natal. Ok. Hemorroida. Hemorroida também não é indicação de cesárea, é um mito muito grande. Muita paciente, ai meu Deus, vai explodir na hora do parto. Não, não vai, pode ficar tranquila. Não é indicação. Varizes na vulva também, que muitas mulheres têm varizes na vulva, acham que também não é indicação. Ok. A placenta prévia. Placenta prévia é indicação de cesárea, se ela for uma placenta prévia que a gente chama ela de centro total. Imagine que tem o colo do útero, lá vai eu desenhar de novo. Como é que eu mostro? Imagine que aqui é o colo do útero. Mostra aí, vai. Aqui tá a placenta, aqui tá a pelve, e aí a placenta tá na frente do bebê. Então o bebê tá aqui em cima, a placenta sairia antes do bebê. Pronto, isso. Não tem como o bebê passar por dentro da placenta e nascer. Então, a placenta prévia centro total é indicação de cesárea. Isso, porque aí a placenta mais seria antes do bebê, o bebê ficaria sem oxigênio, e aí por isso que não pode ser parto normal. Mas, não, Lore, deixa ele quieto. Pronto, olha ele aqui, ó. FIV é a indicação de cesárea? FIV não, na indicação de cesárea não. Pode ser parto vaginal, não tem problema nenhum. Agora, o que acontece? Às vezes são mulheres que passaram por uma dificuldade. Tem gente que não sabe. Oi? FIV é fertilização in vitro, é aquela paciente que precisou de técnicas de reprodução assistida para poder engravidar. Então, são pacientes que às vezes tentaram muitos anos engravidar, não conseguiram, tiveram muita dificuldade, e aí foi para uma FIV. E aí, muitas vezes, elas preferem um risco maior para elas do que passar por um parto vaginal. E isso vai muito da cabeça de cada mulher, né? Não dá para julgar, mas indicação formal de cesárea não é. Fertilização não é indicação de cesárea. Okay. Oi, Manu. O grau da placenta, quando a placenta está com grau avançado. Então, antigamente, a gente avaliava a placenta pelos graus. O que seriam isso? A placenta, eu vou fazer um desenho aqui para mostrar. Deu certo a última vez. Deu, não foi? Ui. Pronto, deixa eu ver se eu mostro aqui. Imagine que a placenta é assim, essa bola, mas que tem várias bolinhas dentro, que a gente chama de cotilédones. Então, quando a placenta é grau 0, não tem nenhuma calcificação no ultrassom quando a gente olha lá nesses cotilédones. E aí ele vai mudando. Quando é grau 1, tem algumas calcificações espaçadas. Grau 2 já tem calcificações mais próximas. Grau 3 ele já está mais quase que todo calcificado. Deixa eu mostrar aí. Então, tipo, grau 1 seria essa daqui. Teria algumas calcificações. Grau 2 e grau 3 ela estaria toda redondinha. Então, essa placenta que está toda com os cotilédonos assim, em grau 3, a gente diz que ela está madura. Mas isso se via antigamente quando a gente não tinha uma avaliação do Doppler, que é uma forma da gente ver como é que está a dinâmica do sangue dentro da placenta, se ela está conseguindo suprir o bebê de sangue. Ou seja, o Doppler ele avalia a função, mostra como é que está aquela placenta. Essa forma de ver a maturação era por uma forma estrutural. Essas calcificações no cotilédones, porque levava a crer para a gente que era uma placenta que já estava mais velha. Mas não tem mais isso hoje em dia. Tá aí. Não tem mais isso.
Vida Vem, Márcio, pra real, cá. né? Vem. Vem pra cá. É, Então, não tem mais isso hoje em dia. A gente avalia pelo Doppler, porque é melhor. Você mostra como está a função dessa placenta, a circulação de sangue que está chegando na placenta, o que ela está mandando para o bebê, como é que está a circulação do sangue no bebê. Então, isso é muito mais fácil para a gente avaliar a função do que antigamente a gente olhar e ver que ela estava calcificada e dizer que ela estava velha. Porque, na verdade, ela podia estar calcificada, mas ainda ter uma função normal. Então, hoje em dia, a gente liga pouco para isso. A gente liga mais para a função, se ela está funcional ao Doppler. Ótimo. Uma vez, acho que foi até o Dr. Eugênio da Biofeto, ele deu um exemplo que ele estava falando assim, é como se fosse um Fusquinha ou um Uno e uma BMW. E aí, os dois funcionam normalmente, e serve normalmente, você vai para todos os lugares, mas um pode ter uma potência um pouco melhor, pode ser um carro mais novo, mais moderno, mas os dois funcionam normalmente. Ele tinha dado um exemplo desse, eu achei interessante. Lauren? Gabi perguntou, a partir de quantas semanas a gente sabe se a placenta fica prévia ou não? Até 28 semanas ela pode migrar. Então, depois de 28 semanas é que a gente dá o diagnóstico. Certo. Bebê pélvico. Pélvico, então. Por muito tempo, o pélvico foi indicação de cesárea por conta de um estudo canadense chamado Brett, que mostrou que aumentava a mortalidade para o bebê, ou seja, aumentava as chances de algum desfecho ruim com o bebê. Só que se viu que esse estudo ele foi feito com mulheres de todos os tipos. Então, pacientes que tinham hipertensão, que tinham diabetes, que tinham outras comorbidades, que poderiam ter influenciado no desfecho ruim. E aí um grupo na Holanda começou a criticar esse estudo e ele caiu por terra justamente por conta disso. Então, por muito tempo foi indicação de cesárea, hoje em dia não é. O que se recomenda é que se o médico tem expertise, ou seja, ele tem experiência em partos pélvicos e a paciente deseja, ela pode ter um parto normal. Participando de uma reunião aqui ó, com o pessoal. Dá boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Oi, Lori. Então, aí por muito tempo foi indicação, mas hoje em dia, se o médico tem experiência e a paciente deseja, ela pode tentar um parto normal. O que é que a gente faz lá na clínica? Normalmente a gente oferece as 3 opções para a paciente. Ou o próprio parto pélvico, ou a versão cefálica externa, que é você tentar girar o bebê por fora da barriga, se faz isso normalmente com 36, 37 semanas, ou esperar entrar em trabalho de parto e fazer uma cesárea intraparto. Que aí o bebê já mostrou que estava na hora de nascer. Ok, normalmente ele assume a posição pélvico-cefálico até... Com 32, 34 semanas o bebê já assume a posição para o parto. Ok. Com a gestação gemelar, é indicação cesárea? Não, se o primeiro gemelar tiver de cabeça para baixo, pode ser parto normal. Só quando o primeiro está sentado é que é indicação de cesárea, porque imagine que pode estar um de cabeça para baixo e o outro de cabeça para cima. E quando for nascer, meio que enganchar uma cabeça na outra. Um queixo no outro, né? Isso. Certo. Vou responder logo essa de Dani aí. Anemia é risco para parto normal? Anemia? Sim. Depende do grau da anemia. Se for uma anemia importante, com a hemoglobina muito baixa, pode dificultar a oxigenação do bebê. E aí tem que ter uma monitorização mais frequente. Oh, meu Deus, agora é Maitê. Oi, Maitê. Oi, mamá. Deixa não. Trigêmeos. Trigêmeos é indicação de cesárea. Não pode ser parto vaginal. Ok. Pós-datismo. O bebezinho tá chegando perto de 42 semanas. É Não, mas cesárea. tem que ter uma avaliação da vitalidade fetal. Tem que fazer um ultrassom com Doppler e uma cardiotópica. Tá. E aí pode passar para partir para uma indução no trabalho de parto. Pode. E aí, como é que funciona a indução de forma bem resumida? Porque a gente teve uma live só sobre a indução, né? Na última vez. Vamos resumir 1 hora em 30 segundos. 30 segundos. Na maioria dos casos, a indução se dá por meio de um comprimido chamado misoprostol, que a gente coloca um comprimido por via vaginal de 6 em 6 horas com a paciente já internada no hospital. E aí a paciente começa a ter contrações e aí entra em trabalho de parto. Normalmente é assim. Oi, certo. Mari. Oi, Mari. Idade materna avançada. Mulher com mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Também não é indicação de cesárea. Isso é outro mito. Tá. 45 anos. Ei, sem brigar, papai. Não, diminua, vá. Vida real, a vida como ela é. 45 anos.
Também não, não é indicação. Não existe paciente nem nova demais, nem velha demais. Vem cá, venha. Que foi? Parou, pronto, passou. Passou. Que foi, meu papai, que foi? Vá. Glória, não foi, passou. Pronto, passou. Vai lá mexer. Não precisa ter pânico do misoprostol, não, Eveline. Por que Vai você lá tem pânico mexer, do vá. Você quer misoprostol? mexer? Vai. Só não Mas desligue, não. tá? Que o Lore tá com calor. Não desligue não, tá bom? Já falamos, Mari, que parto normal depois de 2, 3 cesáreas pode. Não é contraindicado ter o parto normal. Gente, algumas perguntas aqui sobre o bebezinho tá grande, pequeno, e aí em relação à curva de percentil, ou a mulher ter sobrepeso, eu vou responder no início da live, vai ficar salvo, vocês vão vendo depois, certo? Pra ver não ir repetindo o que já foi respondido. Não, Lore. Tá difícil aí. Não, hoje Vamos tá lá. que tá aqui. Uma paciente da gente mandou aqui sobre vaso vagal. Quando a mulher ela tem vaso vagal, se tem alguma contraindicação, ela ter parto normal. Não tem. É porque elas ficam com medo de achando que vai desmaiar, né? Durante o trabalho de parto. Mas não vai, não. E se desmaiar, diz que dá 3 tapas assim na cara, que a pessoa acorda e volta. Assim. Eu, né? Oi, essa Útero aqui. invertido. Ah, dali. Indução nesse período de Covid. A gente fala, no final a gente vai falar sobre o cenário atual. Epísio, laceração. A laceração espontânea é melhor do que a episiotomia. Vamos lá. Útero invertido, Fera. Na verdade, isso acontece quando a mulher não está grávida. A gente chama de útero retrovertido. O que é isso? Imagine... Tem como tu mostrar aí? Cadê a pelve? Bota a tua mão dentro da pelve e mostra. Bota a mão por dentro, por baixo. Aqui tá o útero. Bota a paciente deitada assim, para ela entender melhor. Não. Vira a pelve de lado. Bota a pelve de lado. Assim. Agora gira ela assim. Como se a mulher tivesse... Isso, pronto. Aí bota a mão dentro e mostra como se o útero não tivesse flexão. Você vira, baixa um pouquinho, inclina ela assim para mostrar para a câmera. Para fazer isso? Isso. Normalmente o útero é virado para frente, para o outro lado. Isso. É o que a gente chama de antiverso fletido. Ele está vertido para frente. E retrovertido é quando ele está virado para trás. Só que quando o útero está gravídico, não tem isso. Ele vai ficar reto, vai crescer e vai ser grande. Não tem como você saber se ele está para frente, está para trás. Ele vai estar ocupando a pelve toda. Então, isso é para uma paciente ginecológica. Depois que ela está grávida, não tem isso de ser reto para frente ou para trás. Só na paciente ginecológica. Ok. Deixa esfriar, que já esfria. Aí vem algumas questões aqui sobre... Estavam perguntando. De maneira geral, as dúvidas sobre parto normal e parto cesárea terminaram. Mas aí eu queria só fechar essa parte falando quais são as indicações de cesariana real. Tipo, quais são as situações que a mulher realmente precisa de uma cesárea e a gente não poderia passar por um trabalho de parto. A gente falou sobre a placenta prévia, sobre uma gestação que é de trigêmeos. Trigemelar, se for herpes genital ativo, se ela tiver lesão por herpes na vulva, porque tem chance do bebê se contaminar. Se for uma apresentação transversa, que é aquele bebê que está atravessado na barriga, ele também não tem como nascer. Você quer que eu bote? Tome essa. A transversa, ela entra em trabalho de parto. E aí, se continuar a transversa, que é a cesárea... Mas normalmente ela não vira, não. Transversa é quando o bebê tá assim. Isso. Pronto. Circular de cordão, ele já respondeu, gente. Circular de cordão não é. Não é. Aí vamos lá. Em relação aí, herpes genital, bebê transverso. Quando Placenta tem prévia, trigemelar. Trigemelar, mais algum. E aí as síndromes descompensadas, tipo uma hipertensão muito descompensada, uma eclâmpsia, alguma questão Diabetes, mais avançada. Diabetes descompensada. Né? Tá. E aí, vamos lá. Algumas questões aqui que as pessoas também têm mito e medos é sobre parto instrumental. Parto instrumental tem 2 tipos básicos. A fórceps, que é o que antigamente se chamava de puxar ferro, que as pessoas mais antigas têm mais familiaridade.
E o parto a vácuo extração, que é, a gente usa o vácuo extrator, que é um equipamento de plástico que a gente acopla na cabeça do bebê, uma bolinha redondinha, que a gente chama de diafragma. E aí, na outra ponta, tem como se fosse uma bombinha que gruda esse diafragma na cabeça do bebê. E aí, na hora da contração, a mulher fazendo força, a gente puxa o bebê. Isso. Certo. Então, o parto instrumental, tanto vácuo quanto fórceps, é uma forma da gente prevenir a cesariana. O bebê já está lá embaixo, vai ser uma avaliação. Às vezes se faz por um alívio, às vezes se faz por uma necessidade, né? Isso, exato. Tem indicações. Na maioria das vezes, é um sofrimento fetal, em que você quer abreviar o parto, quer que ele aconteça logo, mas pode ser por outros motivos. Pode ser por uma exaustão materna, pode ser porque a mãe tem algum problema no pulmão, no coração, que é você tenta abreviar o esforço dela. Tem outras causas também. Outros motivos, outras indicações, melhor dizendo. Aí outros medos que as pessoas têm também é da episiotomia. Então, a episiotomia, por muito tempo, foi feita de rotina. Hoje em dia, a gente sabe que ela deve ser feita somente em casos muito, muito selecionados. Então, hoje em dia, é um procedimento de exceção. Na hora que o bebê vai nascer. Isso, aí corta. isso. Isso acontecia muito porque os médicos diziam que quando você faz a episiotomia, você direciona aquela laceração, fica mais fácil para você corrigir depois. Só que o problema é que a maioria dessas mulheres pariam em posição ginecológica, e por isso que tinham muitas lacerações grandes e extensas, e eles preferiam fazer a episiotomia. Mas a gente lembra que a gente tem que defender a liberdade de movimento, que a mulher possa procurar aquela posição em que ela se sente mais confortável, porque normalmente é a posição que está facilitando mais o parto. E, consequentemente, vai levar menos lacerações. Então, a gente tem que defender essa liberdade de movimento, não necessariamente a episiotomia, porque... escolher a postura, né? Isso, exato. Porque a posição de deitada em decúbito dorsal comprime o sacro, e aí impede o movimento de nutação e contranutação, e é mais difícil do bebê passar na pelve, e aí ela normalmente lacera mais. Bonitinho você falando sobre isso. Nutação e contranutação. Tá pensando que é só o espírito que sabe disso, né? Aí, ó, sobre a desproporção cefalopélvica. Então, a desproporção cefalopélvica é quando o bebê, o tamanho da cabeça do bebê não é proporcional à pelve. E como é que você sabe nisso, Tiago? Só sabe durante o trabalho de parto, não tem como saber antes. E aí a gente vai vendo a evolução desse trabalho de parto. Se para de dilatar ou o bebê para de descer, pode realmente ter uma desproporção, mas isso a gente só sabe durante o trabalho de parto. Não tem como antes da mulher entrar em trabalho de parto você tocar e dizer, ó, aqui não tem uma desproporção. A não ser que seja uma doença. Por exemplo, um bebê que tem uma hidrocefalia, tem uma cabeça muito grande por conta de um problema, de alguma coisa. Isso. O bebê ele pode descer de uma forma também que não encaixe também nessa pelve, que é o que a gente chama de assinclitismo. Em vez de ele descer aqui nesse eixo, ele pode ficar batendo na frente, batendo atrás, ficar com a cabecinha meio torta e não conseguir encaixar. E é importante o movimento, você dá espaço para esse bebê conseguir se encaixar e se posicionar dessa forma correta aqui na pelve e conseguir descer. E exatamente. acontece, né? Exatamente. É o que a gente chama de desproporção relativa a isso, que às vezes com a postura, por exemplo, com a técnica de spin babies, que é de uma parteira, você pode reposicionar esse bebê e ele descer na pelve depois. Certo. Cristelé. Manobra de Cristelé, ela está proscrita. É você empurrar ao fundo a barriga da mãe para tentar fazer com que o bebê desça e nasça. Isso é uma manobra proscrita porque aumenta muito a incidência de tocotraumatismo, que são aquelas lesões na cabeça do bebê, e também de rotura do útero, rotura hepática na mãe, do osso muscular na mãe por conta daquela pressão na barriga. Então é proscrita. Hoje em dia não é para se fazer, inclusive é até considerado violência obstétrica. Se precisa de uma ajudinha, essa ajudinha tem que ser dada por meio do parto instrumental e não por empurrar a barriga da mulher. Aí pode usar o fórceps ou o vácuo extrator. Certo. E aí, para fechar, em relação ao que a gente tinha notado, as pessoas querem saber sobre a indução de parto no cenário de Covid. Se isso deve ser feito ou se a mulher não deve fazer a indução de parto. Se nesse cenário que a gente está vivendo, aumentaria o tempo de internamento e aí, por esse motivo, é melhor optar realmente pela cesárea. E aí, isso é uma coisa que a gente está vendo. Eu sou adepto de que a decisão seja sempre da mulher. Dizer que tem uma indicação de não mais induzir, não existe isso. Pelo contrário, o parto vaginal sempre vai ser menos arriscado para a mulher. Tem pacientes que a gente coloca um comprimido e ela entra em trabalho de parto.
Tem outras que a gente coloca 6, 7, 8 e ela não entra. Então, eu acho que, num bom senso, seria uma indução mais rápida, não esperar 2 dias, mas fazer uma tentativa de 3 comprimidos, sei lá, 4. Mas isso é uma decisão que cada mulher tem que tomar com o seu obstetra. Não dá para eu aqui ficar dizendo o que é mais certo ou mais, o que é errado e tal, porque é uma decisão de cada mulher com o seu obstetra. Agora, dizer que é indicação de ir para uma cesárea, de não induzir isso, não, de forma alguma, eu tentaria. Entendi. Ok, fera. O que eu tinha anotado que as pessoas tinham mandado já foram todas respondidas. Se alguém perguntou alguma coisa aqui e não viu porque chegou depois, pode depois acompanhar a live. Ela vai ficar online por 24 horas aqui no Instagram e a gente tá conseguindo salvar para botar no YouTube também. Aí a gente começou a fazer agora essa semana, salvando algumas lives e jogando no YouTube, porque fica por mais tempo para vocês. Tem gente perguntando se problema cardíaco é indicação de cesárea. Não sei se é problema cardíaco do bebê ou da mãe. Se for da mãe, depende do problema cardíaco. Tem algumas cardiopatias maternas que se beneficiam de uma cesariana, mas a maioria não. A maioria é parto vaginal, até porque na cesárea a perda de sangue é maior. Então a instabilidade hemodinâmica da paciente é maior. Então a maioria dos problemas cardíacos na mãe é indicação de parto normal ainda. Poucas se beneficiam de uma cesárea. E do bebê... Oi? O seu, Tommy? E do bebê? Quando a cardiopatia é do bebê, a maioria também não precisa de cesárea. A não ser que seja alguma coisa que o bebê vai precisar de cirurgia assim que nascer. E aí a imprevisibilidade do parto normal pode dificultar isso. Mas também a maioria das cardiopatias no bebê pode ser parto normal. Teve mais 2 perguntas aqui que eu acho que a gente não respondeu. Que é o bebê em OED se dificulta o trabalho de parto e a partir de quando o bebê em analgesia. OED, occipito esquerdo. OED? Tem ODP. Não sei o que ela quis dizer, mas aqui tem OED, mas eu acho que deve ter alguma coisa. Não acho que é quando ele tá do lado direito, né? ODP, a mais comum quando o bebê está à direita é ODP, que é occipito direita posterior. Isso. E a mais frequente é a OEA, que é o occipito esquerda anterior. O que acontece? Quando, vamos imaginar que aqui é a pelve da mulher e o bebê está com a cabecinha lá para sair. Vai eu mostrar aqui agora. Imagine que está lá a pelve e a cabecinha está para sair. Então, normalmente... o bebê tá... normalmente o bebê está em OEA. O que é isso? É occipito esquerda anterior. Então é como se o bebê tivesse meio que inclinado um pouquinho para a esquerda aqui para nascer. Então o que é que ele faz? Ele faz esse giro para poder nascer. Quando o bebê está à direita, não, ele vai estar o que a gente chama de occipito direita posterior, para a parte posterior da mãe. Então ele vai estar como se fosse assim. E aí ele vai ter que fazer esse giro todo para poder nascer. E aí se diz que por ele ter que fazer esse giro maior... Ele tá aqui, ele tem que fazer um giro maior. Isso. E aí se diz que por ele precisar fazer esse giro maior, seria indicação também de cesárea, não é? Porque, teoricamente, é um trabalho de parto um pouquinho mais demorado, mais laborioso, né? Pode ser um pouco mais demorado, mas não quer dizer que vai ser, não. Por exemplo, minha primeira filha, Lorena, era uma direita... Tinha uma circular de cordão e a André começou a ter dor 1h30 da manhã e ela nasceu às 9. Foi um parto super rápido para um primeiro filho. 7 horas de evolução. 7 horas e um pouquinho. E em relação à analgesia de parto? O que é que tem analgesia de parto? A partir de quantos centímetros se pode ter uma analgesia de parto? Não tem isso de centímetro, não. Pode fazer com 2 centímetros, com 3 centímetros. Agora, antigamente, as técnicas de anestesia eram diferentes. Era uma anestesia que fazia uma dose maior, que a mulher ficava sem movimento nas pernas, tinha que estar deitada. Aí baixava a pressão, aí diminuía o fluxo de sangue para o bebê, aí dava um sofrimento fetal, aí você tinha que abreviar o parto. Então se fazia uma analgesia bem tardia, com 7, 8 centímetros, porque se acontecesse isso, o médico fazia uma episiotomia, tarruscocina, tarruscose e tirava o menino. Hoje em dia não. Hoje em dia a técnica que se usa é uma técnica combinada em que se deixa um catéter peridural lá e de hora em hora você fica fazendo pequenas doses. Vai fazendo pequenas doses de anestésico e aí pode ficar o tempo que quiser. Então, desde o comecinho do trabalho de parto pode fazer. Tem isso não. Eu já fiz analgesia com 2 centímetros. Apesar de ter fama de que nego analgesia para os pacientes, mas eu não nego, viu? Se botar no plano de parto que não quer, eu vou insistir em não fazer, mas se você disser que quer, só é botar a palavrinha mágica lá e dizer que vai ter, porque o parto é da mulher, não é a doula que decide, não é o obstetra, não é ninguém. É a mulher, né?
A partir de até quantas semanas o bebê pode virar para ter um parto normal? Até Normalmente, o parto, né? Já teve um normalmente, caso com 39, não foi? normalmente ele gira entre 32 e 34 semanas, mas eu já tive paciente que girou com 39, foi Sinara, né? A Foi, Rafael que Sinara. girou para cefálico. Verdade. Ó, o Pato aqui Estou falando, ó, a revisando aqui. treta. Quem parte da data Bem, é? a gente só tem mais 4 minutos de live, daqui a pouco vai acabar, mas aí a gente pode ir Mas se respondendo. quiser, a gente continua no meu, a gente passa mais 1 hora ainda. Olha aí, gente, se vocês tiverem dúvidas, pode Não, induzir termina, que vão cesárea derrubar aqui a anterior. casa. Pode induzir com cesárea anterior? Pode. Tem outras formas de indução sem ser o comprimido. Pode ser com sonda, com alga, tem outras formas de indução. Só é lei sobre formas de indução em cesárea anterior. Ela é lei, tipo assim, lei, ele não vai responder não, tô brincando. Ó, acredito que foi em relação, eu tô tentando ver se teve alguma pergunta que a gente não respondeu, mas a gente falou sobre as apresentações, apresentação pélvica, circular de cordão, cesárea anterior. Tamires perguntou aí do bebê atravessado, a gente já falou que ainda pode virar até 39. Falou. Perguntaram aqui sobre o aborto. O aborto é muito sofrido. Acho que consigo ter parto natural. Perguntando se era a mesma dor. Se o quê? Aborto, se é a mesma dor do aborto que a mulher passou em Então, relação tem ao pacientes parto. que relatam que a dor do abortamento às vezes foi maior do que a dor do trabalho de parto. É porque é Isso uma dor de é, sofrimento, de perda também, né? além de ter esse aspecto emocional que é muito importante, durante um abortamento, o colo do útero é um colo grosso, fechado, vai dar muito mais trabalho para dilatar do que um colo fino, amolecido na época do parto. Então pode ser que seja mais doloroso, sim. Aí teve alguém falando aqui, Tal Soares, eu tive gêmeos aos 45 anos. Que o quê? Tive o quê? Teve gêmeos aos 45 anos. Aí, tá vendo? Coisa boa. Teve um aqui que falou que tem pânico do misoprostol. Por quê? Eu gosto Também tanto eu dele. perguntei isso quando ela colocou. Eu fiz, por que você tem pânico dele? Obesidade mais Ele é ótimo. 41 anos. Eu não sou sedentária. Posso ter parto normal? Pode ter parto normal, também não tem indicação de ser cesárea, não. Circular de cordão já falou. Na verdade, porque tu entrou às 8 em ponto, né? Porque eu Anemia só já consegui falou. entrar às 8h10. Tiago, tu acha que indução de tempo... Já falou sobre indução nesse tempo de Covid também. Acho que acredito que foi, Fera. Vaso Acho que vagal, foi, né? falou. Anemia, tudo isso. Pato Deodato, vá cuidar de Lelê, viu? Em vez de estar na internet. Sei não, viu? Érica Sirene, um beijo. Oli Beijo, Gomes. Eriquinha. Comunicação interventricular evidenciada no embrião, já na gestação avançada, indica cesárea? Não, é a CIV. É uma das cardiopatias no bebê, que normalmente não é indicação de cesárea. Pode ser parto vaginal. Agora, é aquilo que eu falei, pode ser que precise de uma correção cirúrgica imediatamente após o parto, aí depende, aí você tem que discutir com o seu obstetra, mas normalmente não. Acabar, tinha outra pergunta também, de Kelly ainda falando isso. Bebês com CIV é indicação de cesárea? Acabar de falar. Pressão alta, a episiotomia é sempre feita com bebês grandes. Não, nem sempre. Antigamente se fazia muito em bebê prematuro, que dizia que era para proteger a cabeça do prematuro. Falta 1 minuto, tá apitando aqui. É verdade que não existe primeiro parto normal rápido em poucas horas? Não, pode acontecer. Já tive, inclusive. Isso aí não é verdade, não. Se necessário, indução, trabalho de parto. Se tornar um processo demorado, seria indicação de cesárea? Ai, pronto, é o que tu falou já sobre ficar muito tempo no hospital. Exato, aí vai... Bolsa rota. Tem um aqui. Eu vi que doulas não estão sendo autorizadas a entrar, né? No SUS, a recomendação é de que não vá porque as salas de parto são superlotadas. No privado ainda não tem, os hospitais ainda não proibiram, mas anteontem, a FEBRAGIO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, recomendou que não tivesse, mas no texto eles colocam doula junto de profissional de foto, de acompanhante, de todo mundo. Então não trata a doula como profissional, então não dei nem muito cabimento. Porque, a meu ver, a doula é uma profissional que, para mim, faz toda a diferença. Agora, nesse momento de pandemia, muitas estão com medo de ir para o hospital, e aí eu respeito, e elas têm que conversar com suas mulheres que contrataram elas, e elas decidirem entre si. Agora, eu, médico, dizer que não vai ter, não. Até o momento em que a gente tenha EPI, que tenha material suficiente para proteger ela, por mim, ela pode estar no parto, não tem problema nenhum. Mas essa é uma decisão da mulher com a doula.
E eu acho que muitas estão querendo sair fora do cenário do parto por medo mesmo. E é compreensível, né? Porque não entendem muito os riscos, enfim, por tudo. Mas eu acho que